Romanos capítulo 12. Diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício morto, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento ou da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Corpos em sacrifício vivo. O Senhor chama a igreja para ser esse sacrifício vivo, não morto. Quando eu falo de sacrifício, me dá ideia de algo morto. Mas quando eu penso em mim, Deus fala para mim, eu ser esse sacrifício vivo, santo, agradável e perfeito. É eu me entregando ao Senhor. É eu todos os dias renovando a minha aliança com Ele. Aqui também na minha mente. Porque muita coisa começa na sua mente, nos seus pensamentos. E cabe a você deixar ou não descer o teu coração. Sacrifício vivo a Deus. Nós vamos falar um pouco sobre isso. E eu gostaria de falar um pouco sobre uma pessoa que ela se deu em sacrifício vivo a Deus. Não só uma, mas várias pessoas na Bíblia se deram como sacrifício. Então o sacrifício é algo, quando nós queremos entregar algo de valor, para receber algo de muito mais valor para Deus, você faz um sacrifício, você se entrega. E quando você pensa em sacrifício, igreja, quando nós pensamos em sacrifício, vem na tua mente algo que é fácil? Não, é sacrifício. Então, eu começo a entender que quando Paulo escreveu isso em sacrifício vivo a Deus, quer dizer que ainda que eu esteja viva para esse mundo, eu tenho que estar viva para Deus, mas morta para esse mundo. É isso que eu iria dizer. Então eu tenho que estar morta para esse mundo, viva para Deus e ser esse sacrifício, essa renúncia a cada dia do meu eu e da minha vontade, colocando sempre no altar. Colocando no altar de Deus as minhas mazelas, o meu querer. O problema é que quando eu estou numa comunidade, quando eu estou numa igreja, quando eu estou num trabalho, eu sempre quero fazer as coisas da minha maneira. Ou quando eu estou lá fora, faço sempre da minha maneira e venho para a igreja, achando que dentro da igreja as coisas são feitas da minha maneira. E é onde o Senhor me pega. Porque dentro da igreja as coisas não funcionam conforme o mundo lá fora, conforme o que eu acho, o que eu penso, o que é bonito, o que não é bonito, o que deve e o que não deve. Dentro da igreja as coisas funcionam conforme você se lança como sacrifício e o teu Deus responde e Ele fala com você. É assim que funciona dentro da igreja. É Deus falando e o homem fazendo. Jamais o homem falando e Deus fazendo. Então tudo que eu for fazer na casa do Senhor, tudo que eu for fazer na minha vida, antes eu devo buscar orientação de Deus, para saber o que Deus vai me responder. E isso se chama cuidado de Deus. Isso se chama proteção de Deus. Por isso que às vezes nós não entendemos quando Deus fala não para nós. Achamos que Deus tem que falar sempre sim, porque eu acho que está bom, então é dessa maneira.
mas não é. Sacrifício vivo é entrega, é renúncia, morte para mim mesmo, para viver para aquele que vive para todo sempre. Vocês sabiam que sacrifício fala também de oferta, não é? Quando eu penso em sacrifício, é uma oferta que eu vou estar dando ao Senhor. E existe ofertas vivas e existe ofertas mortas. Ofertas sem valor para o Senhor. Ofertas que não movem o coração de Deus, porque não tem nelas um sacrifício de adoração e de entrega. Tem sim o eu da pessoa sendo, o ego dela sendo bajulado e entregue no altar da maneira que ela quer. Não tem renúncia, não tem sacrifício, não tem entrega. É igual quando você quer fazer um propósito para Deus e faz aquele propósito mais facinho que tem e está fazendo propósito, né? É aquele mais facinho. Hoje eu não assisto televisão, propósito. Nem mexeu na sua carne, nem falou com você, mas é um propósito. Sacrifício, Deus fala, apresenta o teu sacrifício, porque quando mexe com a tua carne, aí sim vai mudar os teus pensamentos, aí sim vai mudar a tua vontade. Então vamos lá. Sacrifício também fala de fogo. Quando eu falo de sacrifício, falo de oferta, falo de fogo. O fogo tem que queimar o sacrifício. Um sacrifício que não tem fogo. E quando eu falo fogo, eu falo de presença do Espírito e ser cheio dele. E um sacrifício sem fogo é uma oferta morta, porque não transforma. Então sacrifício tem que ter a oferta viva e tem que ter o fogo de Deus nas nossas vidas. O fogo fala de purificar aquilo que está dentro de você. Tudo que eu quero purificar, eu não passo pelo fogo. O fogo vem para purificar. Vamos lá então. Em Gênesis, capítulo 22. Se você tiver a sua Bíblia aí, você pode abrir. Capítulo 22. Deus pede um sacrifício a Abraão. Vamos ver o sacrifício. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, que você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique ali como holocausto num dos montes que eu indicarei. Veja, sacrifício tem um lugar certo para você fazer ele. Eu não sacrifico em qualquer lugar, eu não sacrifico de qualquer maneira, eu não jejuo de qualquer maneira, eu não faço propósito de qualquer maneira. Tudo tem um lugar, e tem uma direção, e tem um alvo, e tem um objetivo, que é o que eu sempre falo: você não sai atirando para tudo quanto é lado, você fixa num ponto, atira ali, depois você pensa nas outras coisas. Então ele falou: vá para a região de Moriá, um lugar, sacrifica um holocausto num dos montes que lhe indicarei. Abraão pegou a lenha, olha aqui, ele falando de lenha, para o holocausto, e colocou nos ombros do seu filho Isaque, e ele mesmo levou o quê? As brasas para o fogo. Sacrifício, lenha, fogo, tem que ter isso. Tem que purificar, tem que mexer alguma coisa dentro de você. Sabe o que acontece? É que às vezes todo mundo quer fazer a obra do Senhor sem sentir nada. Quer fazer a obra de Deus ou servir a Deus sem mexer em nada da vida dele. É só alegria, porque se cutucar um pouquinho mais em mim eu desisto. Para mim não serve. Tá fazendo, todo mundo concordando. Quando chega um para falar que não, pula fora. Meu Deus, não vai fazer do jeito que eu quero. Sacrifício vivo fala de lenha, fala de fogo. Isaque disse ao seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e as lenhas estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar junto. O que eu entendo? Que muitas vezes você vai sacrificar algo da tua vida. Muitas vezes você não entende o propósito de Deus.
Mas quando eu falo de sacrifício vivo, eu falo de confiança num Deus que provê, de confiança que Deus vai mudar uma situação da minha vida, que Deus no tempo certo, Ele vai prover o cordeiro, ainda que eu esteja entregando algo que eu quero para Deus, é o meu sacrifício. Deus conhece a minha renúncia, ainda assim que eu não queira entregar, eu vou nessa confiança que Deus, eu estou dando para o Senhor, está doendo para mim, mas eu sei que o Senhor vai prover algo na minha vida ainda muito maior e muito melhor, para que provais a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Abraão aprendeu a sacrificar. Abraão deu o que ele mais gostava. Pense você num instante. O que você mais gosta? O que mais enche o teu coração? O que Deus tem pedido de você e que você ainda não deu? É a sua vaidade? É a dureza do teu coração? São os palavrões que ainda saem da tua boca todos os dias, e aí depois você vem aqui adorar o Senhor? É o coração que não perdoa? É o coração que julga? O que Deus tem pedido de você e que custa para você um alto preço, não se engane, igreja. Sacrifício não é algo fácil de se entregar, não se engane. O reino de Deus é conquistado à força. Você precisa entregar algo de si, algo que está dentro de você, para que o milagre aconteça e Deus comece a movimentar dentro do seu ser aquilo que Ele quer fazer na tua vida. Mas enquanto você não entregar e brigar com o Espírito Santo todo dia para fazer da tua maneira, vai ficar assim, e Deus não vai fazer nada, porque são as nossas escolhas e Deus não vai interferir nelas. Mas o que Deus quer é uma igreja madura, uma boa consciência em Cristo. Eu sirvo a Cristo com uma fé inteligente, pautada na palavra, sabendo que se o meu Deus não me deu hoje, é porque tem um motivo e eu vou conseguir amanhã, mas vai vir. E se demorar é porque tem que demorar e eu não estou pronta, não é verdade? Mas o sacrifício precisa ser perfeito. Um outro modelo de sacrifício que nós encontramos aqui na Bíblia é o sacrifício de Ana. Ana, uma mulher que chorou quantos anos? Uma mulher que queria um filho, uma mulher estéril. E Ana sempre estava ali pedindo para Deus o filho. E os céus estavam clamando por um profeta. Os céus estavam clamando por um sacerdote. Sabe o que eu entendo? É que as nossas orações têm que ser de acordo com as orações que são feitas no céu. Eu tenho que discernir qual é o tempo que eu estou vivendo, para eu assim poder orar com discernimento. Deus queria um profeta, Ana queria um filho, mas para Deus ter um profeta, levantar um profeta na casa dele, alguém tinha que sacrificar o tudo. Profetas são levantados na casa do Senhor através de sacrifícios, amém? São sacrifícios que alguém fez, sacrifícios de oração, de jejum, sacrifícios da pessoa mesmo. Não se levanta um profeta do dia para a noite, não se iluda, igreja, não se iluda. Os profetas são levantados a partir de fogo, a partir de lenha do Espírito Santo. Assim são levantados os profetas na casa do Senhor. E Ana pedia a Deus esse filho. Deus, cumpra a tua vontade, faça a tua vontade, eu quero um filho. No dia em que Ana orou conforme a vontade do Senhor,
E ela entendeu que para se conseguir algo, nós temos que renunciar a algo. No dia em que ela entregou, Ana chorou, orou e ela fez um voto. Chorou, orou e fez um voto, que foi o seu sacrifício. No mesmo tempo em que Ana estava orando, esse tempo de entrega, de oração, no tempo que Ana orava, era o tempo que Ana sacrificava. Ana orava, Ana sacrificava, porque cada vez que eu oro, eu sacrifico as minhas vontades. Eu começo a entender que as coisas não são do meu jeito, da minha maneira. Por isso que a oração nos transforma, igreja. Por isso que é bom orar, mas por isso também que é tão difícil eu orar. É tão difícil nós pararmos para ter esse momento de comunhão com Deus. Mas enquanto ela sacrificava, enquanto ela orava, ela sacrificava o eu dela. E através desses momentos de entrega, de sacrifício, nasceu o profeta e o juiz da nação. Ana estava vivendo num tempo onde o sacerdócio de Eli estava corrompido. O pastor Wellington pregou sobre Ana esses dias. Estava totalmente corrompido o sacerdócio de Eli, os seus filhos adúlteros. E Eli não corrigia mais os seus filhos. É meu filho, não vou falar. Não é assim que às vezes a gente faz? Só que nós temos que ter cuidado para isso não entrar na casa do Senhor. Porque do altar quem cuida é Jeová. Do altar quem cuida é Deus, não são os homens. Deus cuida disso daqui. E aí, Ana entregou aquilo que ela mais queria ao Senhor. Quantos anos levou Ana para ela entender e entregar aquilo que Deus queria? Quantos anos tem se passado na tua vida para você entender o que Deus quer de você? Quantos anos mais terá que se passar para você entregar o cordeiro, para você sacrificar? Quantos anos mais de dor, de sofrimento, até que você entenda o que Deus quer fazer com você? Muitos anos Ana chorou. E a oração de Ana, no momento em que ela entregou o filho no altar, a oração de Ana foi a resposta de Deus. Essa foi a resposta de Deus para o coração dela. Ela disse: Pai, Senhor, eu entrego o meu filho a Ti. Essa era a resposta que Deus queria ouvir da oração de Ana. A resposta, a oração da entrega. Queremos que Deus faça tantas coisas no nosso casamento, no nosso filho, mas eu não entrego o filho. Não, porque se Deus colocar a mão, meu Deus, eu não sei o que acontece. Se Deus tocar ali no meu trabalho, eu não sei o que acontece. Temos medo, medo de entregar, medo de sacrificar. E olha, isso é natural. Isso é natural de nós. O novo traz medo para nós. Mas muitas vezes nós teremos que ser ousados na presença do Senhor se quisermos ser libertos. A cura vem a partir de uma ousadia que eu tenho diante de Deus, de dizer: não aceito mais essa situação, não vou mais caminhar dessa maneira, vou viver um novo, passou, eu não tomo mais essa água, eu caminho para frente, eu vivo assim. Isso também é uma entrega sua, entendeu? Entrega o teu passado no altar do Senhor. Sacrifica o seu passado no altar do Senhor. Tudo o que você viveu, sacrifica no altar do Senhor. Dê a Ele tudo aquilo que você já conquistou. E Deus vai te dar muito mais, porque o Senhor não fica devendo nada a ninguém. Nada a ninguém. Para Deus, a sua presença, a presença do Senhor, estava indo embora do templo. E Ana queria um filho. Olha o que eu vejo aqui.
Muitas vezes a presença de Deus, ela está indo embora da sua vida. Muitas vezes a presença de Deus está indo embora do templo. E Deus procura alguém como Ana, que vai ouvir a oração que está sendo feita no céu, o clamor que o céu está fazendo. Deus procura Anas para poder sacrificar e mudar toda uma situação. O clamor de uma mulher mudou a história de um povo e de uma nação. Quando Deus olha para vocês, quando Deus olha para nós, nós somos responsáveis por esta igreja. Nós somos também responsáveis pelo lugar onde nós trabalhamos. Deus quer mudar algo em algum lugar e Ele conta com você e com o teu sacrifício. O Espírito Santo bate a porta dos nossos corações, querendo transformar, querendo avivar, querendo mudar. Mas será que eu estou disposta? Será que eu vou me levantar como Ana e dizer: Senhor, eu quero fazer a oração que o céu está fazendo, não a minha oração? Porque assim como os céus se distanciam da terra, assim são altos os planos do Senhor. Não é assim que diz a palavra? Muito mais altos. Ana orava e sacrificava a Deus. Outra pessoa que viveu uma vida de sacrifício ao Senhor foi João Batista. João Batista, um homem criado no deserto. Vamos abrir aí a palavra no livro de Lucas. Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Desculpa, está no 3. Lucas, capítulo 3. Diz assim: a partir do versículo de número 3, de número 2. Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta. João Batista, ele é a voz que clama no deserto e diz: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele, porque todo vale será aterrado, todas as montanhas e colinas niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas, os caminhos acidentados aplainados, e toda a humanidade verá a salvação do Senhor. Aleluia! Ele é essa voz, João Batista, um profeta de Deus, a voz que clamava no deserto, a voz que atraía a presença de Deus. E por que será que eu não quero ser sacrifício? Por que será que eu reclamo do deserto que eu vivo? Deserto aonde eu sacrifico o meu eu, a minha vontade. Voz do que clama no deserto: prepara o caminho do Senhor. Quando eu sacrifico, eu preparo o caminho de Deus na minha vida. Eu preparo, tudo vai sendo nivelado, aterrado, preparado, para que o Yeshua HaMashiach entre nas nossas vidas e dê para você a libertação que você precisa, a cura que você precisa. É o teu filho que precisa. Seja essa voz que clama no deserto da tua vida. Aleluia! Aonde ninguém vê, seja essa voz. E aí Jesus pega, se referindo a João Batista, ele pega e fala à multidão, e ele diz assim: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem
vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo, eles estão nos palácios. Deus fala de simplicidade do coração do homem e de uma mulher. Quando eles foram procurar João Batista, aquele que batizava no deserto, aquele que sacrificava o eu dele no deserto em prol de vidas, as pessoas todas iam atrás dele para ver o profeta falar, para ver a voz que clama no deserto. Toda voz que clama no deserto tem uma revelação de Deus para você. Sabe por quê? Porque quando eu estou só, eu ouço Deus. Nas minhas tribulações e angústias, eu estou mais quebrantada para ouvir a voz de Deus. Aí Jesus ainda continua e diz assim: afinal, o que vocês foram ver? Um profeta. Sim, eu digo a vocês que muito mais do que um profeta. Ele é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, e ele preparará o teu caminho diante de ti. Ele faz esse preparo, ele prepara o caminho. É aquilo que eu falei: prepara o caminho para que Yeshua HaMashiach venha sobre as nossas vidas. Eu digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor, olha o que ele diz: o menor no reino de Deus é maior do que ele. Não se constrói profetas, não se constrói adoradores através do orgulho e do engrandecimento, porque todo aquele que se quiser fazer maior será o menor. Todo aquele que usar de orgulho e de soberba na casa do Senhor é abatido, é abatida, porque a palavra diz assim. Então importa que nós tenhamos um coração humilde, um coração de servo, um coração que deixa o Espírito Santo moldar e sacrificar e colocar lenha dentro de você para fazer aquilo que é necessário. Todo o povo e até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Mas os fariseus, os peritos na lei, rejeitaram os propósitos de Deus para eles e não sendo batizados por João. Quando eu faço o Espírito de Deus calar dentro de mim, e eu começo a usar só a sabedoria da minha carne, só o meu entendimento, eu rejeito um batismo de arrependimento, que é preparado para mim todas as vezes que eu sacrifico a Deus. Sem arrependimento, sem quebrantamento, não tem fogo, não tem fogo, não tem fogo. Eu preciso desse arrependimento e desse quebrantamento na minha vida. A que posso, pois, comparar os homens dessa geração? Prosseguiu Jesus. Com que se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras: nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Quem não aceita seu sacrifício vivo, nunca vai entender os mistérios de Deus. Por isso que ele falou: toquei flauta, mas ninguém dançou. Cantei um lamento, mas ninguém chorou. O que acontece é diferente, né? Deus está cantando um lamento, está todo mundo rindo, e Deus está chorando no trono dele, procurando alguém que se arrependa, alguém que se entregue, alguém que entenda que Deus quer muito mais de nós. Ele está tocando lamento e o povo está dançando em festa, achando que tudo é festa e que dessa maneira se segue para o céu. Eu preciso entender como está o movimento das coisas no céu, como está o movimento das coisas na minha vida, na minha igreja. Eu preciso entender.
Às vezes Deus está tocando os tamborins e as flautas, e é tempo de celebração, e o povo está chorando. Está tudo ao contrário, não se entende mais a voz de Deus. Não se entende mais. Não se quer entender a voz de Deus. Porque entender a voz de Deus é fazer o que eu não quero. Muitas vezes a voz do Senhor vai pedir para você tirar tudo de você. E aí você tem que cantar o lamento. Mas você quer a flauta e quer os tamborins. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. João Batista, a voz que clama no deserto, a voz que sacrificava todos os dias o eu dele para estar no deserto. Quantas vezes será que João Batista não quis sair dali daquele lugar e ir ter uma tarde com os pais dele, ou ficar com a família dele? Entregou tudo dele, foi moldado para ser essa voz que chama ao arrependimento. Uma voz que chama ao arrependimento é uma voz que sacrifica o eu. Uma voz que chama ao arrependimento é uma voz que não se conforma com as coisas desse mundo, como Paulo diz aqui em Romanos. E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação da sua mente. Não se pode estar na igreja com os pensamentos que você tinha lá no mundo. Não se pode trazer a regra do mundo para dentro da igreja. Não funciona. Não funciona. Pode até acontecer, mas Deus vai estar entomando lamento e a igreja está pulando e rindo. E nós não estamos entendendo o que está acontecendo. Deus hoje, nessa manhã, quer falar para mim e para você. Deus trocou essa mensagem, e Ele quis falar de sacrifício vivo, porque eu entendo que Deus está chamando eu e você para sacrificar muito mais, para renunciar muito mais, chorar pela tua casa, pelos teus filhos, pela tua igreja, na qual você é alimentado. Sacrificar como Ana sacrificou no altar do Senhor. Deus queria um profeta, Ana queria um filho. Pergunta para o Senhor o que Ele quer. Pergunta para Deus: Senhor, o que o Senhor quer fazer do meu filho? O que o Senhor quer fazer da minha vida sentimental? Porque às vezes nós traçamos planos para a nossa vida sentimental. E eu falo isso por mim mesma. Tem 14 anos que eu vim para a presença do Senhor. Fiz um voto de santidade com o Senhor. Por muito tempo quis moldar Deus dentro dos meus moldes. Quis colocar Deus dentro da minha caixinha e falar: vai ser desse jeito. A partir do momento que eu comecei a entregar o meu futuro, os meus sentimentos no altar do Senhor e a sacrificar todo o meu eu para Ele. E olha que não é fácil não. São 14 anos. Mais uma coisa eu te digo: a alegria que me está proposta, essa eu não troco por nada. Há uma alegria proposta para você, igreja. Aleluia. Há uma alegria de Deus. O seu sacrifício vivo vem subindo e tem que subir como esse aroma suave às narinas de Deus. Porque quando se sacrificava, colocava lenha, colocava fogo, e essa fumaça precisava ser agradável. E Deus tinha que respirar e falar: isso é agradável a mim. O perfume suave do teu sacrifício. O teu sacrifício precisa gerar esse aroma, esse incenso, que faz com que Deus se levante do trono dele e diga: quem está sacrificando para mim? Quem sacrifica para mim? Numa geração tão corrompida, num mundo que oferece tantas coisas, a internet nos oferece tantas coisas, tantos prazeres.
Eu conheci muitos prazeres desse mundo, muita coisa bonita, já vi, já conheci, mas não para me engrandecer, porque uma coisa eu sei, que uma coisa é você ver as coisas que o mundo pode te oferecer na presença de Deus, e a outra coisa é você ver tudo isso e você não ter paz no teu coração. Mas hoje eu entendi que sacrificar no altar do Senhor é muito melhor do que as coisas que o mundo pode me oferecer. Nada vai agitar muito mais o meu coração. Eu estava conversando esses dias com uma amiga minha, e nós estávamos falando sobre isso, e eu estava dizendo, olha, é difícil alguma coisa que eu vou olhar e vou falar assim, nossa, meu Deus, nossa, é difícil. Não é porque eu não aprecio, não é porque eu não fico entusiasmada com as coisas que acontecem, não. Porque eu decidi uma coisa fazer e ter na minha vida, que é o mover do Espírito. Quando eu vejo o Espírito incendiando, quando eu vejo o Espírito tocando, quando eu vejo o Espírito fazendo, isso alegra o meu coração. Isso sim me deixa com a boca caída, e eu digo, Deus, de onde vem tudo isso? Belezas que o mundo não pode oferecer, belezas que o mundo não pode te dar jamais, jamais, jamais. A alegria do Senhor, quando Ele diz, a alegria do Senhor é a tua força. Entenda que a vida nessas palavras tem força, tem alegria, quando você alegra o coração de Deus. O que está faltando para você sacrificar nessa manhã? O Senhor entoa um lamento, e Ele espera que você, como igreja, ouça. O que está faltando para você sacrificar mais? E ser esse sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Feche os teus olhos, se coloque de pé. Ei, aleluia, aleluia. Feche os teus olhos. Sacrifício, igreja, fala de morte, mas sacrifício também fala de ressurreição. Jesus foi o sacrifício, foi o cordeiro imolado por mim, por você, mas Ele ressuscitou. Ele se levantou das trevas, da morte para a luz. Ele se levantou. E esse mesmo sacrifício da cruz, essa entrega, é a entrega que Deus chama a igreja para fazer. Então feche